Olá, crianças, tudo bem? Hoje a nossa aula é de português. Vamos aprender o uso do S ou SS. Os sons do S. Observe essas palavras: sapo, casa, pulseira, lápis e dinossauro. Observe que o S ele pode aparecer no início da palavra, no final da palavra, pode aparecer no meio da palavra entre duas vogais, ele pode aparecer no meio da palavra entre uma consoante e uma vogal, e também ele pode aparecer com dois S's. Mas você sabe quando nós podemos usar um ou dois S's? Vamos conhecer as regrinhas. Regras do S. Regra número 1. Usamos sempre apenas um S no início ou no final das palavras. Então, no início ou no final das palavras, usamos sempre um S. Vamos ver os exemplos. Sapo, sorvete, lápis e tênis. Observem, no início e no final das palavras, usamos sempre um S. Vamos para a próxima regrinha. Regra número 2. Usamos apenas um S entre uma vogal e uma consoante, ou vice-versa. Vamos ver os exemplos? Escada, pulseira. Quando usamos no meio da palavra e ele está entre uma vogal e uma consoante, ou uma consoante e uma vogal, nós utilizamos sempre um S. Então, sempre que ele estiver no meio da palavra e ele estiver entre uma consoante e uma vogal, ou uma vogal e uma consoante, utilizaremos apenas um S. Olha, vogal, consoante, consoante, vogal. Regra número 3. Quando usamos apenas um S entre duas vogais, ele fica com o som do Z. Vamos ver os exemplos? Casa, camisa, tesoura. Observem só. O S ele está entre duas vogais. Quando isso acontece e nós usamos um S só, ele fica com o som de Z. Casa. Camisa. A mesma coisa, ó. Uma vogal, outra vogal. O S está entre duas vogais. Vocês lembram que é vogal, né? A, E, I, O, U. Se ele estiver entre duas vogais, ele vai fazer o som de Z. Ó, camisa. E aqui, tesoura, a mesma coisa. Ele está entre duas vogais. Então, ele também vai fazer o som de Z. Tesoura. E para fazer o som do S, como nós fazemos? Vamos agora aprender a regra número 4. Para obter o som de S entre duas vogais, devemos utilizar dois S's. Isso mesmo. Quando tivermos duas vogais, nós precisamos usar os dois S's. Vamos ver os exemplos? Pássaro, girassol, osso. Observe que eles estão também entre duas vogais, mas para ter o som do S, precisamos utilizar dois S's. Se eu colocar um S só aqui entre as duas vogais, iria ficar pássaro. Para ficar o som do S, eu tenho que colocar dois S's.
mas isso só quando ele estiver entre duas vogais. Observe a palavra girassol. Também está entre duas vogais, o A e o O. Então, se eu colocar um S só, vai ficar com som de Z. Aí é ficar girasol. Então, para ele ficar com o som do S entre duas vogais, eu tenho que colocar dois S's. A mesma coisa no osso. O osso, o S está entre duas vogais. Se eu colocar um S só, vai ficar com o som de Z, vai ficar oso. Então, para não ficar com o som de Z, eu tenho que colocar dois S's. Aí sim vai ficar osso. Vamos relembrar então as regras? Regra número 1, usamos apenas um S no início e no final das palavras. Então, todas as vezes que vocês forem escrever uma palavra, no início e no final só se usa um S. Não existem palavras com dois S's no início e nem no final. Regra número 2. Usamos apenas um S entre uma vogal e uma consoante, e vice-versa. Então, se for no meio da palavra o som do S e tiver ele entre uma consoante e uma vogal, só usamos um S. Regra número 3. Quando usamos apenas um S entre duas vogais, ele fica com o som do Z. Se ele estiver entre duas vogais, um S só fica com som de Z. E a regra número 4, para obter o som de S entre duas vogais, devemos utilizar o SS. Então, resumindo, nós só utilizamos o SS no meio das palavras entre as duas vogais e para que possa ter o som do S. Vamos treinar? Agora eu quero ver. Complete as palavras com S ou SS. Vamos lá. Primeira palavra. Vassoura. Vassoura. Ele está entre duas vogais. Ele está com som de S ou de Z? Vassoura. Soura. Som de S. Então, se ele tem som de S, eu devo utilizar dois S's. Se eu colocar um S só, vai ficar vasoura, porque ele está entre duas vogais. Próxima palavra. Sopa. É um S ou dois S's? Muito bem, é um S só, porque no início das palavras só se usa um S. Próxima palavra. Vírus. É um S ou dois S's? Vírus. Um S, porque só utilizamos um S no final das palavras. Próxima palavra, espelho. Espelho. É um S ou dois S's? Ele está entre uma vogal e uma consoante. Então, se ele está entre uma vogal e uma consoante, é um S só. Lembrando que a gente só usa dois S's quando é entre duas vogais. Aqui temos uma vogal e uma consoante, então é um S só. Próxima palavra, raposa. Raposa. Nós temos duas vogais, ele está entre duas vogais e o som dele é S ou Z? Raposa. Som de Z. Então, nós utilizamos um S. Pêssego. 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 Nós temos duas vogais. Ele está entre duas vogais. Pêssego. Ele tem o som do S ou do Z? Pêssego. Som de S. Então, se ele está entre duas vogais e tem som de S, nós devemos utilizar SS. Próxima palavra, salsicha. Salsicha.
chá. O S está entre uma consoante e uma vogal. Se é uma consoante e uma vogal, é um S só. E a última palavra, massa. Massa. Ele está entre duas vogais. Uma vogal, duas vogais. Ele está entre duas vogais e tem o som de S, ó. Massa. Se ele tem o som de S, dois S. Se eu botar um S só, vai ficar masa. Então, como é som de S, é dois S. Muito bem, até a próxima aula. Beijinhos!